Toda a audiência da Frá TV quer saber do furo. Tava falando aí do anel do Marinho daria o Temos anel. Temos 22 pessoas acompanhando agora ao vivo. Explique o furo. O furo aí de reportagem maravilhoso com o nosso patrão, o Zico, que falou sobre a 10, que ele deu de forma elegantérrima, né, naquela humildade de sempre. Com conselhos. Deu o aval com conselhos para o Gabi vestir a 10. Como é que foi esse momento? Fala mais sobre a sua opinião sobre isso, inclusive. Você acha que o Gabi é o ideal? Vitor Sérgio Rodrigues, presença aqui na Frá TV, junto com Maurinho, Dedé Maracatu e Rebeca Orestei. Boa tarde. Boa tarde, Vegeta, todo mundo. Só uma pergunta. O Maurinho lateral direito. Ele. Maurinho seleção, porra. Maurinho seleção? Ele. Hoje eu citei ele no de placa. Que isso, cara? Nesse agora? Eu citei ele no de placa, sabe por quê? Porque o pessoal começou a falar de Flamengo e Real Madrid na final do Mundial. Eu falei, vamos deixar isso para depois, vamos deixar as coisas no lugar, esquece isso. Mas eu só queria dar uma informação, não é opinião, é informação. O último jogo entre Flamengo e Real Madrid foi 3-0 pro Flamengo no Bernabéu e o Maurinho fez um gol. Eu citei ele. Fez dois, né, Maurinho? Fiz dois. O árbitro errou um. Deu impedimento errado. Era pra ser 4-0, Maurinho? Era pra ser 4-0. Porra, Maurinho, 4-0 é mais do que o Liverpool, Maurinho. Não faz isso comigo. Tá vendo? Fala, Vitor. Tá vendo? Então, é isso. Rapaz, hoje de manhã, eu falei assim, tava indo pra trabalhar, aí eu falei, o Gabigol disse que ia pedir pro Zico. Mas aí eu pensei comigo, eu falei, cara, certeza, já conhecendo o Zico como eu conheço um pouquinho, né? Fala, galera, aqui é o Vegeta e esses são os cortes da Frá TV. É isso mesmo, estamos ao vivo aqui no YouTube de segunda a sexta, à 13h e com os nossos convidados e, é claro, com os comentaristas Maurinho e Zé Roberto. E não podemos esquecer dos sósias, beleza? Vem com a gente. Conhece bem pra caramba, Vegeta. Eu falei, é certo que o Zico vai dizer que pode, que tudo bem, que nem precisa. Eu poderia até ter escrito uma matéria dizendo as coisas que o Zico ia dizer sem ter falado com ele. O Zico é rei, ele comanda da mesma forma. Exatamente. Coerente. Eu sabia exatamente o que ele ia falar. Aí eu falei, tá bom, já que o Zico não falou nada, vou mandar um WhatsApp pra ele perguntando. Aí eu mandei, falei, fala Galo, beleza, não sei o que, pô, ganhou o título, pai, como é que comemorou muito, parará. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, tu não grava um vídeo não, respondendo ao Gabigol pra gente? Só que isso era, sei lá, 8 horas da manhã, acho que o Zico não tinha acordado direito, ele falou, agora? Eu falei, não, quando você puder. Aí ele falou, pô, eu gravo, quando eu tô, acho que ele tava no quarto, quando eu descer, eu gravo, aí beleza. Aí cheguei, o nosso de placa começa lá no YouTube, 10h30, quando deu 10h11... Qual é o canal? É lá no canal do de placa mesmo do YouTube, de placa, procura de placa, aí. No canal do de placa. Tem Instagram também? E aliás, segue lá que a gente tá quase chegando a 1 milhão de inscritos. Boa! E ativa o sininho, né, pra receber a notificação, né? É isso. Exatamente, ativa o sininho. Aí eu tava lá... Exatamente, uma maior coincidência. Na hora que a gente estava falando desse tema, na hora, pingou o vídeo no meu celular. Aí eu liguei, falei no ar na produção. Falei, produção, o Zico acabou de mandar a resposta sobre isso, eu nem vi. E realmente, eu nem tinha visto, porque eu já estava no ar. Aí mandou lá, a produção pegou, cortou o vídeo, botou no ar. E era exatamente isso, né? Ele falando que primeiro que não precisa dar autorização nenhuma, parará. Elogiou o Gabigol, elogiou esse grupo e tudo. E no final ele ainda deu... É que o Zico, a gente sabe, né, Vegeta? Acho que ele nasceu para fazer televisão. No final ele deu a frase que precisava. No final ele fala assim, ele diz que não precisa no começo, elogia o trabalho do Gabigol, dessa geração vitoriosa, e no final ele fala a frase, pode usar à vontade. E aí virou a manchete, né, que tá correndo a internet aí. E perfeito, né? Você falou muito bem, até para quem não tem esse convívio que a gente teve com o patrão, como é o caso do André aqui, de fã, vendo de mais de longe, sabia o que ele falaria, né?
Maurinho também teve uma convivência já com o Zico, graças aos serviços prestados ao Flamengo, e depois lá no time do Zico 10, tem as cachaças do patrão, todas passam pelo Maurinho, pelo crivo dele. Mas hoje não teve, hein? Tu tá de ressaca, hoje Maurinho? Deve estar. Com certeza, lógico que tá de ressaca. Tá dodói. É desde sábado, né? Comemorou muito sábado. Mas assim, essa postura que a gente já sabia, e discute-se muito, a gente falou disso aqui no ar, eu queria a sua opinião, sobre a questão da função do 10, né? Porque imediatamente surge a comparação, né? Imediatamente surge o peso, imediatamente surge a responsabilidade, e o Gabi tem características diferentes. É aquele negócio, é o capitão pela coisa meio que dunga, né, de liderança, ou o capitão pela parte técnica? Eu acho que o 10 é muito disso, é 10 pela representatividade, ou é 10 pela questão da característica? Não dá pra esperar do Gabi a característica de um 10, né? Mais o lado de campo mesmo, né? Mas eu acho que isso os jogadores vão mudando, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele virou capitão de Portugal, por exemplo, né? Sim. Quando ele virou capitão de Portugal, a minha sensação era que ele estava virando capitão porque ele é a referência técnica do time, perfeito? Essa era a minha primeira impressão. Aí depois você vai para uma Eurocopa de 2016, que ele chega lá e ele cobra, dá força para a galera. O jogador lá, o João Moutinho, estava sem confiança. Ele vai lá e fala: você é bom pra caramba, eu confio em você, se perder, dane-se, não sei o quê. Você vê que ele virou capitão pela referência técnica, aí você vê que ele desenvolveu essa liderança, né? Então, assim, eu acho que o Gabi, você... Na Eurocopa, inclusive, ele machucado, ele lidera Portugal para fazer o gol. Como treinador. Exatamente, ele lá na coisa, exatamente. O Gabi, a gente olhando de fora, a gente acha o perfil de líder tipo Dunga, né? Que você citou. Tipo mas Romário, ele pode ter um outro perfil de tipo liderança. Dunga é uma coisa, tipo Romário é outra. Fala, Vitor, perdão. Se observar, eu acho que esse camisa 10 aí vai ser um camisa 10 diferente. É que a gente tem um visual de camisa 10 tipo o Arrascaeta, né? O Arrascaeta seria o camisa 10 típico, né? Que é o articulador, é o cara que pensa o jogo, é o cara diferente, é o cara muito bom, assim, tecnicamente. Que decide. É o articulador. Que decide dando um passe, dando uma assistência. Então, assim, esse seria. O Gabi, ele pode ser um outro... Primeiro, ele tá começando a fazer isso nesse esquema do Dorival, tanto é que o número de assistências dele explodiu. Tinha época que ele estava sem fazer gol, aí o pessoal falou que tinha que mudar o nome para Gabi Assistência, né? Mas enfim, então você já vê que isso começa. E ele pode ser um 10 diferente, tipo hoje, o 10 do Tottenham é o Harry Kane, né? Que é um atacante, é um goleador. Então pode ser esse tipo de 10. Eu acho que tem tudo a ver, considerando que o Arrascaeta quer ficar com a camisa 14. Eu acho que tem tudo a ver, até porque, como eu falei lá no meu canal no YouTube, hoje, para mim, o Gabigol já é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Então, já que a 10 vai ficar vaga aí, eu acho que tem tudo a ver com ele. E aí, lembrando, a gente falou muito disso, né? Não é uma questão técnica, é uma questão de idolatria, de identificação, e não é de respeito a ninguém também. Uma questão de serviços prestados, e o momento também é muito importante. Isso tudo está incluído, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Eu acho que sim. Hoje até a Tainá Espinosa, lá, nossa companheira lá no De Placa, ela fez a pergunta. Ela falou, o nome do meu filho é Arthur e todo mundo sabe por quê, né? E aí ele fala, então pra mim o Zico é tão importante, o Zico é meu maior ídolo, né? Eu já falo isso pra todo mundo, a ponto de eu botar o nome do meu filho de Arthur. Aí ela perguntou, o meu filho, se ele for botar o nome de alguém, o nome do filho, se ele for botar o nome do meu neto de algum jogador do Flamengo, ele vai ser Gabriel. É Gabi. Então, assim, Gabi. Vai vir então uma geração forte de Gabriéis aí.
Eu acho. Então, assim, eu acho que pelo que ele é, pelo ídolo, pela capacidade de gerar repercussão, pela capacidade de gerar, hoje é uma palavra da moda, de gerar engajamento, né? Isso. Ninguém fica alheio ao Gabi. Ou você ama, a torcida do Flamengo ama, e tem várias outras torcidas que gostam muito também, mesmo ele provocando e tudo, ou você odeia. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é justo ele ficar com a 10, eu acho que é justo ele usar a camisa 10, o Diego vai sair com a sensação de missão cumprida, e acho que essa 10 estará muito bem entregue pro Gabriel, pro Gabigol, e agora com a bênção de nosso Senhor Jesus Zico, né? Isso. Sabe quem eu acho que falta dar a bênção e os conselhos certos? É o Diego, que foi um grande camisa 10 do Flamengo, a gente tem que respeitar muito, porque ele realmente ele veio, e eu acho que ele deu certo no Flamengo porque ele se inspirou no Zico. Desde o começo do Diego no Flamengo, você vê exatamente o Diego agindo como o Zico agiu. Claro que ele não, na minha opinião, não foi tão genial quanto o Zico, acho que na opinião de todo mundo, o Zico é nosso rei, mas eu acho que ele trouxe humanidade ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa mais de humanidade, assim como o Diego sempre traz no discurso dele. E o Gabigol, trazendo o discurso do Diego de humanidade, vai ajudar o Marcos Braz a trabalhar com mais empatia também fora de campo. O Flamengo precisa ser esse grande clube que a gente acredita, que é maravilhoso, que é vitorioso, mas que também é empático. A gente teve a tragédia do Ninho aí, não é à toa, é pra gente refletir sobre o que é importante na vida, né? Então, eu concordo com você, só que aí tem um ponto, né? Eu não sei se a personalidade do Gabi vai deixar que ele vai levar ele a ter posturas, por exemplo, que o Diego teve, né? Então, eu acho que... Porque também não dá pra você querer que o Gabi se transforme em alguém que ele não é, né? Acho que ali a confiança, que pode ser confundida com soberba, o que é confiança pra mim pode ser visto pelo outro como soberba ou como arrogância, né? Eu acho que isso faz parte da personalidade do Gabi, né? Do Gabigol. Então, acho que não sei se tem tanto pra mudar, não. Mas acho que é isso. Acho que o Diego, acho que foi muito importante para a história do Flamengo. Veio numa época que muita gente... Hoje é mole você dizer que quer jogar no Flamengo, né? Hoje é mole o teu empresário dizer, pintou proposta do Flamengo. Aí você fala, aceito na hora. Não, mas na era que o Diego veio... graças ao Diego. Veio, não era. Diego que então, trouxe na época isso que o Diego veio... na época que o Diego veio, não era assim tão simples, né? Você Diego e Paulo Guerreiro também. A gente teve que fazer a menção honrosa ao Paulo Guerreiro, que também veio... O Guerreiro foi aqui o primeiro em nível nacional. Em nós. O Diego e o Guerreiro em nível nacional, mas o Diego veio de fora, né? O Diego veio de um time de fora. Então, enfim... Fenerbahçe. Veio do Fenerbahçe do Jorge Acho que isso... Veio Fenerbahçe, exatamente, mas acho que isso foi muito importante. E acho que o Gabigol tem condição de assumir essa 10 e continuar sendo o rosto do Flamengo e pro bem ou pro mal, sendo o cara que é visto como um sinônimo de Flamengo. Ô, né? Sérgio. Acho que hoje você olha o rosto do Gabigol e você identifica com o Flamengo. Isso é muito importante, especialmente numa época em que os jogadores, sei lá, duram no máximo um ano em cada clube. Olha só falar uma última coisa que eu vou calar minha boca. O Gabigol, ele não é unanimidade entre os adultos, mas entre as todos amam o Gabigol. O Gabigol é unanimidade nas crianças. Ele é o preparado para assumir a frente do Flamengo, com certeza. Aí eu vou estender até o ponto do André. É o seguinte, aí ele tem que saber dessa responsabilidade que ele carrega. Porque aí não tem marra que possa ser maior do que você atender bem as crianças. As crianças, o futuro. Mas acho que isso ele atende bem. Acho que muito ele atende bem. Ele até com os torcedores adversários, assim, você vê que ele né, tem uma provocação aqui e ali, mas você não vê ele... Enfim, acho que o Gabigol é um cara muito esperto também, né? Então, um cara muito... Ele sabe o que ele tá fazendo e tudo, e não vai ser adorado por todo mundo, até porque ele faz muito gol decisivo, então os outros outras torcidas não vão gostar, o que é normal.
Mas esse papel dele de ídolo, esse papel dele de converter talvez muita criança que ou não é Flamengo ou que poderia balançar para outro time, isso é um ativo impressionante. E o que eu falei também lá no meu vídeo, lá no meu canal no YouTube, o Gabigol custou 17 milhões de euros e não tem dúvida que foi muito barato, né? Pelo custo-benefício, sem dúvida. O Maurinho, ele não à toa foi peixe do Romário, porque além dele entregar em campo com uma qualidade bem acima do que era julgado na época, afinal, quando ele foi para lateral, ele se entregou numa posição nova, que ele nunca tinha jogado na vida e sacrificou ali pelo time. Pouca gente sabe que o Romário, capitão na época, ídolo e referência, não vestindo a 10, mas capitão, que bancou do Maurinho ficar, falou, não, esse cara não sai. Esse cara que corre pela gente, pô. Esse cara que tá aqui fazendo, ele não sai. Então não foi uma relação que veio que ele foi com a cara do Maurinho, que ele reconheceu a importância do Maurinho ali no grupo, naquela troca. Você vai lembrar, Vitor Sérgio, você é bom de memória também, do Ari Nelson, Marcos Assunção e Lúcio Bala, e o Atirson também estava envolvido, o Caio Ribeiro, nessa troca com o Santos nos anos 90. Era que o Maurinho tá junto também, seria 3x3, mas acabou sendo 3x2. Queria saber a sua opinião, Maurinho, sobre acompanhando isso. Eu sei que o Gabi não vai ser capitão, mas ele vai ser o cara que vai carregar uma pressão de um jogador que para o país, né, e para a nação rubro-negra, que é mais que muitos países, tem um peso de um Romário, tem um peso, aliás, para mim, muito maior, que é o Zico, né? Então, como é que você vê isso aí na cabeça do Gabi para ele se adaptar aí a 10? Ele pode sofrer uma pressão, começa a não fazer gol, tem que voltar para ser 9. Como é que você vê isso? Eu acho que a pressão de fazer gol tá mais no 9 do que no 10 até. É nesse ponto. Eu acho que de todos que vão se candidatar a vestir a 10, ou se vier mais um contratado que poderia ser um camisa 10, o que vai pegar menos pressão, eu acho que é o Gabigol, pela história que ele já construiu. Por 2 títulos de Libertadores, fazendo os gols na final. Então eu acho que vai ser até, além de ser uma honra para ele e até um prêmio para ele, dar essa chance dele vestir a 10, de todos que vão colocar a camisa 10 ali, é o único que vai ter uma tolerância maior, até porque ninguém vai cobrar ele, porque já sabe bem o que ele pode dar e já sabe bem o que ele já deu, o que ele já contribuiu aí com esses 2 títulos, principalmente da Libertadores. E você acha que pela característica o Arrasca sofreria então uma pressão maior, mudando da 14 para 10? O Arrasca, eu acredito que é porque o Arrasca é tatuado 14, eu meio que desconsidero que ele vai passar na cabeça dele querer botar a 10, sabe? Faz sentido. Apesar que ele pode falar assim, não, eu vou abrir uma exceção aqui, apesar que eu gosto da 14, porque eu vou vestir a 10 do Zico. Eu acho que todo mundo que tiver uma possibilidade, uma chance de vestir a 10 com o Zico, vestiu, eu acho que dá pra entender se ele quiser vestir. Isso. Mas em termos de pressão, eu tava pensando mais se contratar alguém aí com a saída do Diego e tal, né? Um Oscar. Um Oscar da vida e botar uma 10 no Oscar, aí... eu acho que a pressão vai ser muito maior do que se pegar essa 10 aqui e dar pro Gabi. O que você viu com o Rodrigo Fábio, por exemplo, que chegou como o melhor jogador do Brasil e... Exatamente. E o Gabigol tá ele é um prêmio, o Gabigol, por toda a história que ele construiu agora. Você lembra do Rodrigo Fábio e Vitor Sérgio Rodrigues? Claro que lembro, pô. Rodrigo Fábio chuta. Chegou craque, em 98. Chegou em 98, junto naquele pacote que tinha Palinha, isso. Zé Roberto e mais um daqueles que não funcionou. E no Zé Flamengo, Roberto jogava no meio de campo do Flamengo até hoje, hein? Puta Zé Roberto, na reserva ele entrava. Esse só, o Palinha não deu certo, o Palinha tava na cara. Quem traz o Palinha naquela época pra jogar não conhece a torcida do Flamengo, né? Porque o Palinha, eu falei isso pra um amigo na época, eu falei, cara, o Palinha vai chegar em 5 jogos, ele tá sendo vaiado, tava sendo vaiado em 3, pô. Jogador, né, com característica que não coisa, mas o Rodrigo Fábio no Flamengo chegou cheio de esperança, tinha jogado muito naquela Portuguesa em 96 e não rendeu. O Zé Roberto não, esse jogou bastante. Agora Palinha, Rodrigo Fábio, acabou não rendendo, né? Brigou com o Romário, né? Aí já a carta a carta certa. É igual brigar com o Gabigol nesse time do Flamengo. Vai arrumar problema, vai sentar no banco. A carta pra dar cagada. Ô, Rebeca, pra gente dispensar o Vitor Sérgio, que gentilmente já tá
despendendo o tempo dele pra caramba aqui pra gente. Ele que é da TNT Esportes, um sucesso não só com o De Placa, mas com outros programas também. De Placa deve ser maneiro. Eu não assisti ainda não, mas eu vou veja, assinar o canal ativar a notificação, e amanhã, né? Pra poder receber, e amanhã tem rodada de Champions. Amanhã tem rodada de Champions. Eu tô aqui me preparando pra rodada de Champions de amanhã. Que beleza. Fala, Rebeca. Não, que tem muito essa questão, né, dos ídolos, atacantes, né, vestir a camisa 10 é o tipo ídolo máximo, mas às vezes eu queria saber, né, não sei, se ele pode continuar fazendo história com o número 9, entendeu? Com a camisa dele ou outros jogadores, ou usar a camisa 10 é como se fosse definitivo para ficar na história. Não, eu acho que não. Acho que a história dele já é uma história gigante e acho que ele tem condição de continuar fazendo, mas acho que a camisa 10, até ele disse que ele pensava em usar quando chegou, mas aí o Diego já estava, ele não quis mexer. Acho que seria uma marca legal, considerando ainda mais toda a história, tudo que ele já fez, jogos decisivos e tudo. Então acho que é uma coisa legal, acho que é uma coisa que funciona. E aí dá 9 pro Pedro também, que tem mais a cara dele. Eu acho que aí todo mundo fica feliz. Beleza, Vitor Sérgio Rodrigues, aqui, grande jornalista, obrigado. Valeu. Gabi superou o Nunes, agora falta encostar no Zico. Tem que trazer esse campeonato mundial pra gente aí. Exatamente. Valeu, Vegeta. Pô, obrigado pelo carinho que você sempre me trata aí. Um abraço pra todo mundo e precisando é só chamar aí. Beleza? Tu é esse aqui da foto? É ele. Eu conheço ele! Que isso, meu garoto! Falando com ele. Você já é meu amigo, eu não sabia. Que maravilha! Boa. Que coisa boa! Ó, vem no estúdio aqui quando estiver no Rio, me avisa, tá? Um abraço, valeu, obrigado. Eu te aviso, beijo, tchau. Valeu, beijo, mano. tchau. Valeu.